RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa tarde. Tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos pelos títulos da atualidade. Presidente do Simprof, sindicato que iniciou hoje uma greve por tempo indeterminado, Lígia Herbert, disse lamentar a posição do Ministro da Educação em reunir-se em separado com os sindicatos, quando, na sua opinião, a luta dos professores é comum. Presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energias do MAI refuta as acusações da Secretária-Geral do NTCS e convida a sentar na mesa para apurar todos os factos. A Associação dos Municípios de Santo Antão já tem os instrumentos de gestão, o instrumento de gestão para o ano económico de 2024 aprovados. O orçamento ronda os 33 mil contos, num decréscimo de cerca de 50% em relação ao orçamento anterior. Boa noite, vamos ao desenvolvimento. Os serviços da Rede 24, quer as caixas automáticas, quer as de compras nos POS, já começaram a funcionar, informou esta tarde à Rádio Cabo Verde, a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos. Em nota enviada à nossa redação, a CISP informa que, na sequência de uma sucessão de anomalias técnicas ligadas a elementos críticos da infraestrutura tecnológica da Rede 24, ocorreu uma paragem no sistema principal e redundante, levando a uma indisponibilidade dos serviços entre as 13h30 e às 19h50 do dia 26 de dezembro de 2023. De acordo com a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento, em articulação com os fornecedores e fabricantes dos elementos envolvidos, os serviços da Caixa automáticos e compras no POS foram repostos, seguidos da gradual reposição da infraestrutura na sua plena capacidade. Algumas caixas automáticas, nomeadamente os localizados fora das agências, poderão levar ou ter levado mais tempo para recuperação automática devido à necessidade de reiniciação manual ou estarem disponíveis por outros motivos técnicos fora do quadro do incidente em causa, adianta a nota. A CISP lamenta os constrangimentos causados e garante que as suas equipas e as dos seus fornecedores encontram-se ativamente engajados em a mobilização contínua dos elementos com vista à manutenção da alta disponibilidade habitual dos seus serviços. Um grupo de trabalhadores do Hospital Regional de Santo Antão estão há 5 meses sem receber pelas horas extras. A denúncia foi feita pelo secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. Carlos Bartolomeu explica que esses trabalhadores são contratados pelo Ministério da Saúde e que já tem sido recorrente esta situação. O líder sindical aproveitou para apelar ao Ministério da Saúde a resolver este problema para o bem-estar desses funcionários. A reportagem com a Teresa Pinto. Mais uma vez, o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão vem a público falar da situação do não pagamento de horas extras a alguns funcionários. Dessa vez, o problema afeta um grupo de trabalhadores do Hospital Regional de Santo Antão, conforme explica o secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. Cerca de 5 meses, um grupo de dezena e tal de trabalhadores ligado ao Hospital Regional de Santo Antão, que cerca de 5 meses de vela em atraso, ou seja, foi pagado ex-vela devido de forma intercalar, onde é que alguns meses vai ficar sem ser pagado. Nós não temos de intervir, temos a forma de resolver a situação, mas nunca temos tido aquele feedback que não estava a esperar, que é de resolver problemas de trabalhadores, nesse caso, que é profissionais de saúde, e que estou um bocado preocupado porque eles têm responsabilidades familiares que eles têm que responsabilizar. Carlos Bartolomeu diz ainda que, não obstante a todas as negociações e muitos apelos, o problema continua por resolver. O líder sindical chama então a atenção do Ministério da Saúde sobre este problema, com impacto grande na vida dos trabalhadores. Nós já não tentar, de alguma forma, encontrar uma direção do hospital e tentar espiar a forma de resolver a situação. No entanto, foi nos comunicado e confirmado que a situação existe, só que eles têm tentado fazer comunicação também por parte da direção do hospital junto do Ministério de Saúde ao nível central, que tem tido aquele feedback no sentido de resolver a situação. A situação é de veras preocupante e onde é que o sindicato, de alguma forma, o Sindicato Livre de Trabalhadores de Santo Antão, está sentindo um bocado preocupado, tendo em conta que a preocupação estiver de encontro e que há trabalhadores, nesse caso,
nós como seus representantes. O secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão apela então ao Ministério da Saúde a atender a essas reivindicações e resolver esses problemas para o bem dos trabalhadores. E a presidente do Sindprof, sindicato que iniciou hoje uma greve por tempo determinado, Lígia Herbert, disse lamentar a posição do ministro da Educação em reunir-se em separado com os sindicatos quando, na sua opinião, a luta dos professores é comum. Na ótica da responsável do Sindicato Democrático dos Professores, a tutela deve discutir as propostas e apresentar as soluções no quadro das reivindicações da classe docente num encontro com a presença das 3 estruturas sindicais. O jornalista Eugênio Teixeira conversou com Lígia Herbert, que começou por dar conta do primeiro dia de greve anunciada pelo Sindprof. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Sindprof, Lígia Herbert, voltou a explicar os meandros que norteiam a greve por tempo indeterminado. Esta greve em tempo indeterminado tem como objetivo exatamente nos momentos da atividade do professor que eles acham que é nevrálgico e que é importante fazerem greve. Houve greve de alguns professores que tinham meios tecnológicos, outros não tinham meios tecnológicos, as escolas ficaram paradas. Porque há uma reivindicação, um breve de greve e as notas, eles nem chegaram às escolas. Por isso, a greve é mesmo isso. Deve-se cumprir, mas os outros fizeram greve de zelo, que também faz parte da greve em tempo indeterminado. Não há condições, não há trabalho. Marca-se a presença e fica-se aí. Perguntado sobre o porquê da não adesão de outros 2 sindicatos, Sindep e Ciprofis, na greve por tempo indeterminado, convocado pelo Sindprof, Lígia Herbert teceu as considerações. Há uma plataforma de 4.000 e tal professores que têm professores de todos os sindicatos lá dentro. Ao escutar mais do que isso, eu não estou a ver onde e como. E eles estão decididos a lutar e a ir até ao fim, não é? Agora, já tinha sido divulgado que o congelamento de nota seria no final do ano. E neste momento, para se vir ouvir quando já havia um pronunciamento anterior, eu não entendo, somente o outro sindicato é que tem que responder. Lígia Herbert considera que não faz sentido o Ministro da Educação manter encontros em separado com os sindicatos, quando, na opinião da presidente do Sindprof, as reivindicações são as mesmas e os objetivos dos professores são comuns. Nós temos 3 sindicatos. A frente é única, a luta é comum. O Sindprof não vê necessidade de estar a fazer encontros com 3 sindicatos em separado, porque devemos sentar-nos à mesa, os 3 sindicatos, a tutela ou membros do governo, e discutir as soluções para as reivindicações que são únicas, são legítimas, mas são únicas dentro dos sindicatos. Por isso aguardamos o encontro dos 3 sindicatos mais a tutela. Presidente do Sindprof, Lígia Herbert, e a pertinência de o Ministro da Educação promover encontro em simultâneo com os 3 sindicatos, já que, na opinião dessa dirigente sindical, não faz sentido reuniões em separado, tendo em conta que a luta e os objetivos dos professores são comuns. O Ministro da Educação disse hoje que o Governo está a trabalhar para um aumento salarial de 85 mil escudos base para professores licenciados, seguindo a proposta do Sindep. Amadeu Cruz falava aos jornalistas à saída de um encontro com o Sindicato Nacional dos Professores para negociação sobre o reajuste salarial para os professores e a revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente. O governante disse esperar chegar a um entendimento com todos os sindicatos. Garciete Silva. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse estar disposto a dialogar com todos os sindicatos e trabalhar com base na proposta do Sindep do aumento salarial para 85 mil escudos para professores licenciados. Estamos num espaço de diálogo, de abertura. Nós manifestamos a todos os sindicatos em conjunto a nossa disponibilidade para continuarmos este diálogo, para chegarmos a um entendimento. Nós estamos a trabalhar com base na proposta feita pelo Sindep, tomando esta proposta como referência, um aumento para 85 contos, salário base. Estamos a trabalhar com base nesta proposta e seguramente vamos chegar a um entendimento com o Sindep e com todos os sindicatos
tendo como ponto de partida os 85 contos propostos pelo SINDEP. Vamos ver no novo estatuto qual é o valor da referência. O presidente do SINDEP exige do governo um aumento referencial com efeitos a partir de janeiro de 2024, mas Amadeu Cruz disse que o orçamento do Estado já aprovado está em processo de promulgação, de modo que o aumento não foi contemplado para 2024. Sim, o SINDEP coloca esta questão de que o aumento referencial de 85 pontos tem efeitos a partir de janeiro de 2024. Como sabem, o Orçamento do Estado está aprovado, está em processo de promulgação. O aumento não foi contemplado no Orçamento do Estado para 2024, mas teremos na disponibilidade de ver esta questão com o Departamento Governamental competente para vermos se é possível, de facto, no quadro de elaboração do novo Estatuto da Carreira Docente, contemplar o princípio de retroatividade do aumento salarial. O presidente do SINDEP foi questionado sobre o congelamento das notas caso a situação não seja resolvida. Jorge Cardoso disse que o SINDEP vai reagir de forma a não prejudicar a classe docente. Não, evidentemente que aquilo que o SINDEP disse, e continuamos a dizer, é que poderemos chegar lá, mas de forma inteligente. De forma inteligente, não é porque nós não tomamos decisões no gabinete de forma de ânimo leve ou que possa prejudicar a classe docente e que, no fundo, também prejudica a própria organização sindical. Portanto, nós poderemos chegar a este ponto caso o governo não atender as reivindicações e resolver os problemas que afetam a classe docente. O encontro entre o Ministério da Educação e o SINDEP teve lugar hoje na cidade da Praia, no dia do arranque da greve por tempo indeterminado, organizado pelo Sindicato Democrático dos Professores. O presidente do PSCV disse hoje que o presidente da República andou bem quando mandou suspender o salário da primeira-dama. O orçamento justifica-se lembrando que, ao contrário da reação do governo face a vários escândalos que o país tem assistido, José Maria Neves tomou a decisão certa. E nesse caso concreto, o Presidente da República decidiu imediatamente suspender o pagamento do vencimento, suspender todas as regalias e aguardar, primeiro, para a investigação, segundo, para que se decida definitivamente sobre este caso. Eu registro com apreço esta atitude do Presidente da República em agir e em decidir e tomar as medidas. Não acontece o mesmo no caso do governo, quando são denunciados factos graves e o governo tenta defender-se e esconder-se, sem que tenha a única preocupação de esclarecer os factos. Recorde-se que, além da suspensão de salários, o Presidente da República suspendeu igualmente o uso das viaturas da Presidência e segurança à primeira-dama. Em causa a celeuma que o salário de mais de 300 contos levantou no país. A OCID considera que, uma vez que as condições para o exercício das funções inerentes da primeira-dama não estarem devidamente especificadas nem na Constituição nem em lei especial, não é reconhecido o direito de receber qualquer salário, ainda que Débora Carvalho tenha abandonado a profissão de origem para se ocupar inteiramente das funções da primeira-dama. O presidente da OCID, João Santos Luís, realça que é preciso dizer que o salário ou retribuição é um direito que assiste ao trabalhador, seja ele do setor privado ou do setor público, o que não é o caso, pois não está em causa uma relação laboral. Quanto muito poder-se-ia falar de um direito a um subsídio de cônjuge, à semelhança do que é reconhecido ao cônjuge do diplomata, em que o cônjuge sem remuneração pode ter direito a um subsídio até 70% do subsídio de custo de vida. Ver o artigo 67 do Decreto-Lei nº 35/2020, de 26 de março, que define o Estatuto do Funcionário da Carreira Diplomática. Em suma, apesar do reconhecimento social da condição das primeiras-damas, o cargo não tem uma previsão estatuída na legislação cabo-verdiana, pelo que as funções são exercidas sem qualquer estatuto remuneratório legalmente reconhecido.
Para o CID, é justo que a primeira-dama tenha direito não a um salário, mas sim a um subsídio de cônjuge por ter perdido a sua remuneração ao ocupar exclusivamente as funções de primeira-dama. A Comissão Política Regional do PICV em Santiago Norte esteve de visita ao município de Tarrafal para inteirar-se dos desafios que a autarquia enfrenta e visitar as obras municipais. O porta-voz Paulo Varela afirmou que as intervenções da autarquia têm respondido às necessidades da população e que o autarca José dos Reis tem demonstrado uma liderança para todos os tarafalenses. Ariana Miranda. Para o balanço da visita no município do Tarrafal, os membros da Comissão Política Regional do PICV reuniram-se no Largo do Santo Amaro, onde decorrem as obras de requalificação urbana e ambiental. Um espaço que anualmente acolhe milhares de fiéis nas festas do Santo Padroeiro do município. De acordo com o porta-voz Paulo Varela, esta intervenção da edilidade vai impactar na urbanização e desenvolvimento econômico do município. Nós estamos precisamente nesse momento na obra de Largo de Santa Amaro, uma obra cheia de simbolismo e que transmite muita confiança e alegria à Câmara, mas também a munícipes. Por quê? Porque anualmente esse espaço ali recebe centenas, para nunca milhares de pessoas que reúnem ali para festejar e celebrar Santo Amaro, tanto que está conhecido como 15 de janeiro. E nos está ali para nos felicitar Tarrafal, felicita o município, felicita trabalhadores da Câmara Municipal, felicita a equipa camarária que teve essa iniciativa de valorizar esse espaço e entrega a tarrafalenses, fiéis tarrafalenses, mas também entrega a visitantes, a peregrinos, um espaço reabilitado para ter conforto, fazer celebração nas condições melhoradas. Paulo Varela sublinhou ainda que a Comissão está satisfeita com o desempenho da autarquia tarafalense, que tem trabalhado em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar dos munícipes. Para trazer uma mensagem de mais confiança, de renovar de esperanças para a população de Tarrafal, que aposta numa equipa e que ao longo desses 3, 4 anos tem estado a dar muitos resultados. Só para não olhar, mas na 3 anos, tanto nos está 1 ano das eleições, nos conta com cerca de 15 inaugurações. Portanto, é obra, é muito trabalho, é empenho, é dedicação, é entrega. A primeira fase das obras possivelmente ficará pronta ainda antes de 15 de janeiro próximo e a missa solene em honra em o Santo Amaro deverá acontecer no Largo já com cara nova. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energias do Maio reagiu hoje às declarações da secretária-geral da NTCS que, na semana passada, acusava-o de arbitrário, abuso de poder e que vem assediando os trabalhadores da empresa. Vital Tavares diz que foi com muito espanto que ouviu tais declarações e convidou Joaquim Almeida a uma visita às instalações que dirige para toda e qualquer conversação com vista aos entendimentos que se mostrarem necessários. A reportagem com José Carlos Varela. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energias do Maio começou dizendo que está fora de questão a possibilidade de qualquer briga com o sindicato e muito menos com os trabalhadores que diariamente labutam para o rendimento desta empresa responsável pela produção e distribuição de água, líquido precioso e indispensável para a vida. Daí mostrou total disponibilidade para possíveis conversações com o NTCS e demais organizações que trabalham em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós recebemos a secretária executiva da NTCS, doutora Joaquina Almeida, e nós tínhamos conversado com ela sobre a situação da empresa, uma empresa nova, com alguns constrangimentos, e tínhamos inclusive dado muita abertura ao diálogo, em negociação de que vamos tudo resolver. Ou seja, estamos aí a dizer que estamos no dia a dia a resolver problemas laborais dos trabalhadores da AM e será esse o nosso desafio durante o ano de 2024, na certeza que vamos lá chegar, ou seja, ver algumas irregularidades ou algumas anomalias reinantes aí ficassem todas
resolvidas. Vital Tavares diz que desde a sua chegada há cerca de 9 meses tem pautado sempre pelo diálogo com todos os trabalhadores, independentemente da função. Nós temos inaugurado um relacionamento de diálogo, de franqueza, bom com os trabalhadores, mas veja, estamos a passar da lógica de um serviço público em que o comportamento dos trabalhadores não é de um serviço público para passar para a lógica de uma sociedade anónima, lógica de uma empresa não comparticipada pelo Estado, uma empresa funcionando puramente da lógica de uma sociedade anónima. Pelo que é necessário mudança de comportamento. Além do diálogo, o nosso entrevistado deixou bem claro que o que tem feito até agora não é nada mais, nada menos do que agir no estrito cumprimento da lei. Eu, desde que vim cá, fiz a questão de conhecer todos os instrumentos de gestão dos recursos humanos da empresa e também o Código Laboral e outros instrumentos. Eu tenho pautado no estrito cumprimento da lei. Ou seja, cada um tem os seus deveres, os deveres têm de ser cumpridos, mas os direitos também vão ser salvaguardados. E quanto às horas extraordinárias e trabalhos por turno, o PCA da empresa garantiu que todos são pagos no final de cada mês e desafiou qualquer colaborador a provar o contrário. A Assembleia Intermunicipal de Santo Antão aprovou hoje, em sessão ordinária, por unanimidade, os instrumentos de gestão da Associação dos Municípios da Ilha das Montanhas, Associação dos Municípios de Santo Antão, para o ano económico de 2024, cujo orçamento ronda os 73 mil contos, num decréscimo de cerca de 50% em relação ao orçamento anterior. Augusto Oliveira. A Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios de Santo Antão esteve reunida na última sessão deste ano para a apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento referentes ao ano económico de 2024. O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, António Leix, diz que o Plano de Atividades e Orçamento retratam a conjuntura económica atual, marcada pelas guerras e crises, aumento dos preços, entre outros. Nós temos o plano que retrata, portanto, o momento que estamos a viver, e o orçamento não podia ser de outra forma. Mas quando nós falamos do valor do orçamento, é evidente que há coisas que não estão contabilizadas no orçamento, outras atividades que nós desenvolvemos com os parceiros, que são através das recomendações que as câmaras fazem também ao governo e outros parceiros. Por exemplo, se nós formos analisar todas as ações previstas no âmbito do empoderamento das famílias, mesmo que não estão contempladas no orçamento da Associação dos Municípios, mas temos a certeza que serão desenvolvidas pelas câmaras em parceria com o Governo, também com a recomendação da Associação dos Municípios. Por exemplo, no âmbito do turismo, todo aquilo que está previsto e que já iniciou, a valorização turística, mesmo a nível da economia verde, tudo isso para dar satisfação. O orçamento da AMSA para o ano que vem está fixado em cerca de 33 mil contos, com uma redução de quase 50% com relação a do ano anterior. António Leix justifica assim esse decréscimo substancial. O ano passado nós prevemos a aquisição de equipamentos para o aterro sanitário, neste caso, mas que já vão ser adquiridos pelo Governo, neste caso pela ANAS, portanto, verbas que podíamos estar a contar para a Associação, mas que, por outro, houve um outro mecanismo na sua aquisição, ou seja, aquisição direta pelo ANAS. Portanto, logo por isso já há um certo decréscimo, redução dos valores. No ano passado nós tivemos um orçamento à volta de 60 milhões de escudos. Acho que foi isso que nós tivemos por isso, mas já pensando nos projetos que eram financiados e que os valores vinham para a Associação dos Municípios, mas que agora são assumidos financeiramente diretamente pelo Governo. A reunião aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Porto Novo, na qual, além da aprovação por unanimidade dos instrumentos de gestão da AMSA, os eleitos municipais, representantes dos 3 municípios, debruçaram-se sobre questões relacionadas com o desenvolvimento da ilha, designadamente a do aeroporto, a segunda fase do Porto do Porto Novo e da criação da empresa Águas de Santo Antão.
A terminar o nosso jornal, o projeto Concerto com História, promovido pela Mar Eventos, chegou hoje ao fim da tarde à Praça António Aurélio Gonçalves, na Avenida Marginal do Mindelo, a que Arnaldo assistiu e tem mais pormenores. Arnaldo Borges. Concerto com História realiza-se de 2 em 2 meses aproximadamente em espaços emblemáticos da cidade do Mindelo que guardam memórias que vão sendo lembradas pela Mar Eventos. Hoje foi a 7ª edição e junta a figura de António Aurélio Gonçalves à praça de seu nome, numa avenida onde se repete a cada ano os alegres momentos de passagem de ano em São Vicente. São mesmo esses os motivos da escolha da praça da avenida para o concerto 7 com História, como explica Conceição Delgado, da Mar Eventos. Nós escolhemos Praça Nhohoc para fazer 7º concerto, onde é que nós estava a conseguir englobar dentro do mesmo projeto 2 marcos importantes da nossa história e da nossa vivência. Nhohoc, António Aurélio Gonçalves, grande figura da nossa cultura e da nossa história, grande professor, grande escritor, grande em todos os aspectos da nossa cultura, grande ativista também social e cultural de São Vicente, e que consegui retratar de forma excelente nossa cultura e nossa vivência e nosso povo, através dessas histórias e desses contos e desses romances. E também notava-se homenagear Montecar, Avenida Marginal, que é daqueles pontos importantes na Sindon, onde é que não tem pico na Bahia, todo aquele fogo de artifício, toda aquela população é que participa a Avenida Marginal e para aquele banho também na Praia de Bodo, que é logo ali em frente a essa praça. Foi nesse sentido, e o objetivo destes concertos nesses espaços é mesmo isso, realçar que já aspectos de nossa cultura, de nossa história, de nossa memória, e é por isso que nós escolhi para esse 7º concerto Praça Nhohoc, ali na Avenida Marginal. Concerto com História parou hoje na Praça António Aurélio Gonçalves, com música de Josimar Gonçalves. E quando são em Cabo Verde 19 horas mais 26 minutos, terminamos assim o nosso Jornal da Noite do dia 27 de dezembro de 2023. Um jornal editado pela editora Aristides Lima, que hoje fez anos. Desejamos desde já boas festas e feliz aniversário. A apresentação foi a cargo de Óscar Monteiro, com Arlindo Carvalho na técnica. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.